Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, viu? Do canal Frutifique. Sintam-se em casa, sejam todos muito bem recebidos. Hoje nós vamos falar sobre a história de Elias. Eu gosto muito da história de Elias. Nossa, eu sou apaixonada por a história, pelos milagres. Inclusive eu tenho um filho que chama Davi. Quando eu fui decidir o nome, eu estava em dúvida entre Elias e Davi. Aí depois a gente decidiu por Davi, mas também eu gosto muito do nome de Elias, do nome, da história, e é muito bacana. Então vamos lá começar essa história bacana hoje, né? Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, né? Eu vejo que tem bastante visualização, mas não tem tanto inscrito assim. Tudo bem que nós somos um canal novo, nós estamos começando, né? Mas acredito que bastante gente vê e se esquece de se inscrever. Compartilha com o seu grupo de família, seus amigos, seus conhecidos. E deixa seu comentário para mim, sua dica, tá bom? Eu vejo todos eles. Então a história de Elias, pessoal, ela tá no livro de 1 Reis e um pouco no 2 Reis, tá certo? É um profeta de Israel, acredito que vocês já conheçam, né? Eu sou apaixonada por essa história de Elias. Aqueles desenhos bíblicos que passava de manhã cedo, nossa, eu gosto muito. Muito mesmo, amo desenho bíblico, gente, eu acho que ilustra muito bem. Inclusive, nessa história de Elias aí que vocês vão ver daqui pra frente, tem um momento lá que eu assistia no desenho, domingo de manhã cedinho, que a viúva faz aquele pãozinho e dá pra ele, né? Nossa, eu acho o máximo, muito bacana. E a primeira profecia de Elias, pessoal, foi sobre a seca, né? Ele falou que não iria chover e realmente não choveu durante 3 anos, até que ele viesse, né? E orasse ao Senhor para chover. Aí ele foi lá, pediu para o servo ver se tinha uma nuvem. O servo falou que tinha do tamanho da mão de um homem. Depois veio a chuva. Eu tô resumindo, pessoal, porque a história dele é muito grande, tá bom? E depois vocês podem conferir aí em casa com a sua Bíblia, com calma. Tá certo? Então a primeira foi a seca, o segundo foi o desafio com os profetas, né, de Baal, onde o pessoal tava todo mundo ali na idolatria, né, Acabe lá e levou o povo tudo a idolatrar os ídolos e os deuses dele, Baal. Então aí ele marcou um desafio no Monte Carmelo, e aí os profetas passaram o dia inteiro lá se batendo, se chicoteando, se martirizando, se cortando. E Elias estava lá só do lado, imagino que é assim, só zombando dele, né? Abrir um parênteses aqui, né? Hoje em dia são o povo do mundo que zomba dos cristãos, né? Mas antes era o crente que zombava do incrédulo, vamos dizer assim, né? Não desacreditando na fé deles, né? Cada um tem sua fé. Mas Elias ficou criticando eles lá. Ele falou, será que seu Deus não está viajando? Será que... Ele ficou zombando lá, em outras palavras, né? E aí, deu um certo horário, Elias veio, né? Era um espaço, assim, acredito que parecendo uma fogueira. Eu não sei o nome daquilo, eu ainda vou pesquisar. Mas acredito que era igual uma fogueira, onde tinha bastante pau, tinha bastante coisa. E ele pediu para trazer bastante água, muita água, né? Quanto mais impossível, melhor para Deus. E depois foi uma oração, assim, de segundos. Elias orou e falou, mostre que o Senhor é Deus. Foi uma oração rápida e objetiva. E na hora o fogo desceu. E pegou toda aquela água e ficou provado ali que Deus, realmente só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus, né? E aí depois houve aquela matança. Depois disso, Jezabel ficou sabendo, ficou muito furiosa. Então Elias fugiu, né? Fugiu para a caverna. Lá ele ficou escondido e ali Deus o sustentou por muitos dias. Onde os corvos traziam para ele pão e carne. E aí ele cavava assim no chão, né? E aí ele pegava água e bebia ali. Nossa, como que é bonito, né? O sustento de Deus sobre a nossa vida, né? Deus, ele tem me sustentado, pessoal. Deus, eu já passei por muitos momentos difíceis, muitos mesmo, que só a mão do Senhor para sustentar. Tanto espiritualmente quanto fisicamente também, com relação ao alimento, com relação à provisão. Deus, ele é maravilhoso, né? E aí, já pensou os corvos trazendo pão e carne?
Só Deus mesmo, né? É maravilhoso. E aí eles traziam pão e carne, aí depois ele teve que sair dali. Acredito que, eu não lembro exatamente assim a ordem dos acontecimentos, né? Porque a história dele é muito grande. Mas acredito que depois dali ele foi para Sarepta, aonde Deus mandou ele sair dali, né? E falou, olha, vai para Sarepta que uma viúva vai te sustentar. Aí tu pensa, a viúvona rica, né? Milionária vai sustentar Elias, né? Não. Ela estava se preparando para morrer de fome, pessoal. Então Elias chegou a Sarepta e conheceu ela catando gravetinhos no chão para fazer acredito que o fogo, né? Para assar o pãozinho. Depois Elias conversou com ela contou tudo o que estava acontecendo. Naquele tempo em Israel estava vendo muita fome, pessoal, a ponto de umas pessoas comer as outras, comer animais. Houve uma fome, meu Deus. Depois, mais para frente, eu vou gravar um outro vídeo sobre essa fome aí de Israel. É muito bacana essa história. E estava tendo muita fome, então ela já era viúva, não tinha mais um marido, que trazia certamente a provisão para o seu lar. Só tinha ela e o filhinho dela. Então Elias chegou e falou para ela, olha, faz o pão para mim, que eu te garanto para você que Deus vai te sustentar. E você não vai passar fome mais. Imagina, gente, eu vou falar, ser bem sincera com vocês. Eu vou ser muito sincera. Se é eu, com meu filho ali, ou com a minha filha, a Sara, só tem aquilo ali, gente, é sério, eu não ia dar, não. Eu ia falar, não, primeiro para meus filhos. Se sobrar, nós dois comemos, nós dois adultos, né? Eu ia falar desse jeito. Então, ela foi muito de fé. Eu admiro muito essa viúva, porque ela acreditou. Acredito que, né, também ela olhando ali pro profeta, pro homem de Deus, e também a fama dele havia se espalhado, né? Mas, humanamente falando, é difícil, viu? Mas ela foi muito de Deus mesmo, muito sábia. E aí ela fez aquele pãozinho, deu para ele, e realmente, Deus trouxe a provisão até que a seca passasse, né? Porque é um período de seca. Depois houve o tempo normal, voltou, né? Mas aí Deus sustentou ela, e realmente. Então, Elias novamente, ainda fugindo de Jezabel, foi para outro lugar, né? Aonde ele ficou ali escondidinho, no lugar escondidinho, né? Ficou com medo. Elias teve medo, pessoal. Imagina só, Elias forte, fez tudo isso daí, viu a mão de Deus, fez o desafio lá. Se eu não estiver enganada, são 850 profetas de Baal. Gente, imagina, é muita gente, né? E ele provou que Deus, né, estava com ele, era com ele. Então ele teve medo de uma ameaça de uma mulher, da Jezabel. E aí ele fugiu. Mas o que quer dizer que ele teve medo, ficou triste, ficou aborrecido, a ponto dele, nesse lugar que ele estava escondido, pedir a morte. Ele pediu para Deus levar ele. Deus, me leva, né? Só sobrou eu, não tem mais outras pessoas de Deus, eles estão tudo no pecado e só sobrou eu, e me leva porque eles estão entregues aí. Então Deus falou para ele que tinha separado mais 500 pessoas, né? Mais 500 pessoas separadinhas ali, Deus. Então, Deus sempre tem os dele, que ele pode contar, né? A gente vê nessa história. Só que aí Elias estava triste, chateado, com medo, e aí Elias dormiu. Essa é a parte que eu vou ler para você. Então, vamos lá. 1 Reis 19, 6. 5. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Sempre tem um anjo na nossa vida, né, pessoal, que nos levanta com uma palavra, com um conselho, né? Eu tô cheia de anjos na minha vida, que tá sempre me aconselhando, me abrindo os olhos, graças a Deus. Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho.
Levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então ele levantou, né? Fez o que o anjo lhe pediu, comeu, bebeu, levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. O que eu havia falado ali agora há pouco, né? Ele falou que só ele ficou. Fiquei em busca e buscam tirar a minha vida. Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Veio um vento muito forte, pessoal. E então o Senhor não estava nesse vento muito forte. Um vento, e depois do vento vem um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sussurrou no ouvido de Elias, e envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E Elias disse: eu tenho sido extremo zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então aqui, ó, eu vou parar de ler, porque a história vai continuar. É uma história bem longa, como eu havia dito para vocês, né? Então, veio aquele vento forte, como terremoto, Deus não estava lá. Veio fogo, Deus não estava lá. Depois veio aquela brisa suave, aquele vento, né? Delicado, com aquela voz, falou no ouvido de Elias. Vocês perceberam que toda vez que você passa por um grande problema, uma grande luta, uma grande perseguição, depois sempre vem a brisa suave, depois Deus ele nos acolhe, nos renova, não é? É sempre assim, né? Então, depois de toda grande luta, vem sempre aquele grande milagre, aquele milagre que você precisa, que você está esperando. Se você está passando por um momento difícil agora, por uma perseguição, pode esperar que o teu refrigério está chegando, tá a caminho, tá bom? E para acrescentar nessa história, depois Elias vai, Deus manda ele ungir, né? Alguns reis, outros sacerdotes, depois ele unge o sucessor dele, que é Eliseu, né? Depois ele pega a capa dele, passa para Eliseu, e assim consegue terminar a história. E Elias depois é arrebatado. Elias não morreu, Elias foi arrebatado, né? Numa carruagem de fogo, Deus o levou, né? Para acrescentar essa história, nós vamos lá para o Novo Testamento. E essa história do Novo Testamento está no Lucas, no livro de Lucas, Lucas 24, 13. Dois discípulos no caminho de Emaús. Eu vou resumir para vocês também, porque senão eu vou ficar muito longo esse vídeo. Depois que Jesus já havia sido morto, crucificado, tinha dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Esses dois discípulos, eles iam reclamando. No caminho de Emaús significa retroceder, significa que ele estava voltando, indo para trás, retrocedendo do caminho. Então ele estava conversando entre si, reclamando, né? Falando da vida, que eles achavam que viria um Messias para salvar eles, né? E estava reclamando de todo aquele acontecimento que foi a crucificação. E Jesus estava com eles ali naquele caminho, só que eles não viam Jesus, eles não conseguiam ver Jesus. Depois de tanto reclamar, de tanto eles passar por aqueles problemas, situação, retrocedimento, eles conseguem ver Jesus, mas eles não o reconhecem, eles acham que é um peregrino, um andarilho qualquer. Então Jesus
pergunta para eles, por que vocês estão reclamando? O que está acontecendo? Aí eles falam, você não ficou sabendo que houve essa crucificação do Messias? Nós achávamos que era ele, que vinha nos salvar, tal. Eles convidam Jesus para ir para a mesa deles, né? E somente lá eles vão descobrir que é Jesus. Quando Jesus reparte o pão, entrega para eles, eles abrem os olhos dele e eles conseguem enxergar que é Jesus. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que às vezes você está passando por um grande problema e você não vê que Jesus ele está contigo. Ele está te carregando até no colo, nesse problema, nessa situação. E quando a gente está dentro da situação, nós não enxergamos o problema, nós não enxergamos de fora. É aquilo que eu falo, né? Cuidado com as decisões na hora de, dentro da situação, dentro do problema, cabeça quente, nervosismo, né? A gente não consegue enxergar como realmente as coisas são ou tem que ser, tá bom? Então, Jesus, ele tá com você. Mais perto do que a tua própria roupa. Ele tá pertinho de você. É só você orar, é só você contar com ele, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu vou orar para Deus abençoar cada vez mais vocês e a mim também, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar essa pessoa que tá vendo esse vídeo, meu Deus, que essa palavra ela venha entrar dentro desse coração e surtir efeito, meu Deus. A tua palavra diz que a tua palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, meu Pai. Que ela penetra, meu Deus, até no coração mais duro que há, meu Deus. E ela há de dar frutos, meu Deus. Há de vir, meu Deus, a germinar no coração daquela pessoa que tem um coração duro, meu Deus. Que o Senhor possa entrar e germinar no coração dela, e que ela venha dar muitos frutos, e que o Senhor venha abençoar a casa, a família, o coração dela, meu Deus. Se ela estiver angustiada, meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a angústia e dar a tua paz, o teu refrigério, assim como o Senhor fez com Elias, que aquele refrigério, a tua brisa, que é o teu Espírito Santo, venha sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então fiquem todos com Deus, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo ou lá no céu.